momento em que o governo Lula tenta fortalecer sua base no Congresso e passar projetos importantes, o Centrão prepara um pacote de bombas que devem chegar ao plenário em breve. A pauta inclui temas caros ao Planalto, como o marco temporal de demarcação de terras indígenas, o marco do saneamento e a votação de decretos de Lula, incluindo sobre o desenho dos ministérios. Diante do risco de derrotas, o governo quer corrigir pontos que considera falhos, como articulação política, mas terá que enfrentar, além do apetite de lideranças partidárias, algumas CPIs, como a do MST, que podem servir de palco para a oposição. O deputado tenente-coronel Luciano Zucco, do Republicanos, foi eleito presidente da comissão e indicou o deputado Ricardo Salles, do PL, ex-ministro do Meio Ambiente, para a relatoria. A nomeação dele gerou protestos dos governistas. Salles disse que fará o trabalho com imparcialidade. O Ao Ponto começa a semana falando sobre os riscos para o Planalto nas próximas votações no Congresso e como elas podem afetar os planos do governo nesse primeiro ano de mandato. Hoje a gente conversa com a repórter Camila Turtelli, da sucursal de Brasília, que conta como o Centrão e os aliados de Lula estão trabalhando nos bastidores. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 22 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. Camila Turtelli, bem-vinda ao Ponto mais uma vez. Na votação da urgência do arcabouço fiscal na semana passada, o governo obteve 367 votos a favor, uma votação bastante expressiva. A tendência é que o projeto também seja aprovado com uma boa margem nessa semana na Câmara dos Deputados, né? Isso significa que o governo conseguiu montar uma base na Câmara ou é uma maioria ali apenas para essa votação? Oi, Carol. Oi, Felipe. Obrigada pelo convite de novo. Bom, a votação do arcabouço fiscal foi uma prova de fogo, sim. Foi um teste importante para o governo, mas eu acho que a gente ainda não pode dizer, a gente não pode usar essa votação para falar se o governo conseguiu montar uma base na Câmara ou não. E por quê? Porque o arcabouço, ela é uma pauta um pouco diferente. A gente tem que tirar um pouquinho ela desse bojo dos demais projetos. Porque é uma pauta econômica que tinha o apoio da oposição e tem também a questão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele é próximo ao mercado financeiro, ele tem que zelar por esse capital político como um defensor da responsabilidade fiscal, assim como muitos parlamentares que estavam ali nessa votação. Fica muito difícil para um parlamentar, tirando desses partidos mais à esquerda, como o PSOL, por exemplo, defender algo que vá contra a responsabilidade fiscal, que vá contra a ideia de você colocar as contas públicas em dia. Então, não dá para usar como base essa votação do arcabouço fiscal para saber se o governo conseguiu azeitar a sua base ali no Congresso ou não. Tem um outro detalhe também nessa votação, né? O ministro Fernando Haddad, ele esteve muito próximo do Congresso nesses últimos tempos, fez uma série de conversas com os parlamentares e existe uma divisão também entre a articulação que é feita pelo Fernando Haddad e a articulação que é feita pela Casa Civil, pela Secretaria de Relações Institucionais do governo, que são essas duas pastas que trabalham essa construção da base, que trabalham a relação executivo e legislativo. Camila, recentemente o governo sofreu uma derrota, a gente está falando de articulação, né? Foi a derrubada do decreto do saneamento, mas pelo que você e o Lauriberto Pompeu escreveram na semana passada no Globo, tem uma série de pautas-bomba que pode vir por aí, articuladas pelo Centrão. Conta pra gente o que está por aí. Eu não chamaria todas essas de pauta-bomba, né? De pautas-bombas, porque geralmente quando a gente fala pauta-bomba, tem uma relação mais aí com o rombo fiscal nas contas do governo, né? Mas tem sim pontos de atenção e algumas possibilidades de derrotas no horizonte do governo Lula. E para falar um pouquinho de cada uma, né? Uma delas que a gente
inclusive destaca nessa matéria, é a questão do marco temporal das terras indígenas, que existe uma força muito grande aí para que esse projeto avance, e é um projeto que não é defendido pelo governo Lula. Outra questão é o PDL, que derrubou o decreto do saneamento, derrubou partes do decreto do saneamento editado pelo Lula, que passou na Câmara, e a gente falou aí diversas vezes que foi uma grande derrota do governo. Esse mesmo PDL está agora circulando pelo Senado. Desde que ele chegou no Senado, o governo ligou daí as anteninhas, foi lá o ministro Jader das cidades, o ministro Rui Costa e o ministro Padilha. Eles fizeram algumas reuniões, inclusive se reuniram com deputados da oposição, mas esse projeto ele está lá, ele vai circular por algumas comissões. Lá a coisa é um pouquinho diferente da Câmara, né? O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele está um pouquinho mais ao lado do governo, então deve segurar um pouco, deve arrastar a tramitação desse PDL, mas é algo que é difícil de segurar, porque a gente viu na Câmara que o MDB, que é da base do governo, votou em peso para derrubar o decreto. E tem também esse projeto do visto para estrangeiros, que quando o Lula entrou no governo, ele derrubou uma regra que foi colocada pelo Jair Bolsonaro, que isentava visto para entrada no Brasil de cidadão, de pessoas que vêm dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e da Austrália. E, por fim, que é algo que o governo precisa estar muito atento e deve estar trabalhando bastante nos bastidores, que é a medida provisória que reestruturou a esplanada dos ministérios, que criou os 37 ministérios do governo Lula. Essa medida provisória está lá na comissão especial no Congresso, ainda não foi apresentado o relatório e ela perde a validade no dia 1º de junho. Se o Congresso não votar, tem que voltar ao desenho do que era a esplanada do Bolsonaro. E tem uma série de detalhes aí nesse MP que está sendo negociada, como, por exemplo, a volta da Conab, ou pelo menos a volta das atribuições, ou parte das atribuições da Conab, que hoje está no Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o petista Paulo Teixeira, para o Ministério da Agricultura, com o Carlos Fávaro. Então, tem muita coisa que o governo precisa estar atento, precisa azeitar ainda bastante a sua articulação para manter a sua governabilidade, né? A gente vai detalhar esses projetos, Camila, mas antes queria entender quem é exatamente que articula esse tipo de projeto. A gente está falando do Centrão, tem partidos que, em tese, são da própria base do governo. Como é que esses projetos estão sendo articulados no Congresso? Quando a gente fala do Centrão, quem que é essa figura do Centrão, né? O Centrão é basicamente esses partidos que eles não são necessariamente nem governistas, nem de oposição, né? Não estão nem muito à direita, nem muito à esquerda. Só que para construir a sua base ampla, o governo Lula, ele trouxe para governar com ele alguns partidos que são de centro. Quem são? O MDB, o PSD. E esses partidos, eles não seguem a mesma cartilha ideológica do PT. Então, por exemplo, voltando a falar do PDL, do saneamento, o MDB votou pela derrubada do PDL. É o MDB que está com a relatoria da MP da reestruturação dos ministérios. Dentro do MDB, principalmente na Câmara, você tem, por exemplo, deputados que são bolsonaristas. Por exemplo, o Osmar Terra, que foi ministro do governo de Jair Bolsonaro. Boa parte da bancada ruralista, que tem pautas que são bastante divergentes com o governo Lula, está no MDB. Tem ainda divergências dentro do PSD e também do União Brasil. União Brasil tem ministérios no governo Lula. E quem que é a União Brasil? A União Brasil é a junção do DEM com o PSL. PSL que era o partido do Jair Bolsonaro. O potencial de turbulência no mundo político e no campo, em função do resultado do marco temporal, que é uma votação necessária,
é gigantesco. Porque, vamos lembrar, o marco temporal define o seguinte: os povos indígenas só teriam direito de reivindicar a posse de uma terra que ocupariam até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Nos últimos 35 anos, portanto, todas as demarcações que já foram assinaladas em lugares onde os povos indígenas não estavam até aquela data, deixariam de existir. Uma sopa de letrinhas dos partidos e de ideias, mas, Camila, agora que você explicou o Centrão, que é o Centrão, vamos falar dos projetos que vocês mencionaram na matéria, começar pelo do marco temporal das terras indígenas, que, se ele for aprovado, ele vai dificultar uma das bandeiras da campanha do Lula, que era acelerar as demarcações, ainda mais o Lula, que até criou o Ministério dos Povos Indígenas. O que está sendo proposto no Congresso e em que pé está a tramitação desse plano? O que está sendo proposto no Congresso, esse projeto que a gente chama de marco temporal das terras indígenas, ele, o que ele define, né? Que indígenas só podem reivindicar a demarcação de terra que já era ocupada, por eles no dia da promulgação da Constituição em 1988. E o marco propõe que você só pode reivindicar aquilo que estava ocupado nessa data. Esse é o projeto que está circulando na Câmara, é um projeto que está com a relatoria do deputado Arthur Maia, e que os povos indígenas, os defensores dos povos indígenas, eles são totalmente contrários a esse projeto, porque eles acreditam que muitas das terras que são dos povos originários não vai ter como demarcar, não vai ter como devolver aquilo ou deixar na mão dos povos indígenas, não vai ter como proteger isso. Então, assim, tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal que está marcado para acontecer no próximo dia 7 e, ao mesmo tempo, tem esse projeto. O projeto, ele é de 2007, o que está na Câmara, né? E ele estava meio esquecido, até que no governo passado ele é defendido, né, pelo bolsonarismo, ele é defendido pela bancada ruralista. Na legislatura passada, quando a deputada Bia Kicis, que é do PL do Distrito Federal e que é uma das apoiadoras de primeira hora do Bolsonaro, ela estava presidindo a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, é a principal comissão que você tem na Câmara. Ela estava presidindo essa comissão, ela pautou o projeto, foram dias muito quentes ali na Câmara, muito polêmico, teve até uma disputa, teve um protesto ali na frente entre indígenas e pessoas favoráveis ao projeto, teve flechada nesse dia na Câmara, enfim, ele passou na CCJ e agora tem pelo menos 2 pedidos de urgência. O que é o pedido de urgência? Né? É um requerimento que você vota no plenário da Câmara e você acelera a tramitação, faz com que ele pule etapas. Esses 2 pedidos é até interessante, voltando para explicar um pouquinho ali do que é o Centrão, né? Tem um dos pedidos, ele é assinado pelo Felipe Carreiras, que ele é o líder do maior bloco que tem na Câmara, e ele é do PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin, e também é assinado por um deputado do União Brasil. Tem um outro pedido, que é assinado por 260 deputados, tem deputado do MDB, tem deputado do PSD, que pedem essa urgência desse marco temporal. A ideia, então, é correr com esse projeto para tentar aprová-lo antes que o Supremo tenha a chance de se debruçar sobre o tema. O prazo é apertado, né? Você falou que a votação no Supremo está marcada para o próximo dia 7, mas a intenção é essa. Justamente, vai ser votado nos próximos dias, porque eles querem justamente dar um recado, falar, olha, quem deve resolver isso daqui, quem deve legislar sobre isso é o Congresso e não o Supremo. Então, existe essa intenção, e é apoiada pelo presidente da Câmara, pelo Arthur Lira, de que a urgência seja votada e talvez o mérito, daí o projeto, antes do dia 7 de junho, que é o dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal.
o projeto daí ele precisaria ir para o Senado ainda para virar lei, né? Então, é mais assim um recado mesmo, porque a gente não sabe ainda como que ele deve circular no Senado. Camila, em outra frente, tem parlamentares que articulam mudanças na MP que reestruturou os ministérios, que criou pastas, que criou... que passou órgãos de um ministério para outro. O que mudaria nesse caso? A MP, ela recebeu mais de 150 emendas na comissão, né? Emendas são essas sugestões que os deputados fazem, protocolam lá oficialmente para alterar o teor de um projeto. Muitas delas são da bancada ruralista, voltando à bancada ruralista, e falam sobre devolver, colocar atribuições que são referentes à Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que hoje está no guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, devolver para a agricultura. Tem também a questão do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que hoje está no guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Marina Silva, e daí tem proposta para devolver isso para o Ministério da Agricultura. Tem também algumas propostas que esvaziam justamente o Ministério dos Povos Originários. Então, tiram as funções que hoje estão ali debaixo, estão com a FUNAI, com uma demarcação de terras indígenas, e colocam de volta para o Ministério da Justiça. Tem umas tentativas de inflar o Ministério da Simone Tebet, que é o Ministério do Planejamento. Então, falam-se ali sobre questões relacionadas à execução do orçamento, deixar mais sobre o guarda-chuva da Simone Tebet. Existe uma conversa sobre transferir a competência do Programa de Parceria Público-Privada, PPI, que hoje está no guarda-chuva da Casa Civil com o Rui Costa, e levar para o Ministério da Simone Tebet. Isso, o relator da medida, o Isnaldo Bulhões, diz que não deve mexer com isso. Mas, embora ele possa não mexer com isso no relatório dele, essa mudança pode acontecer ou na votação da comissão ou na votação de plenário. E aí, Camila, bom, tem essas mudanças aí sendo sugeridas, mas essa MP também tem prazo para ser votada, né? Se não for votada, o governo volta à conformação anterior, antes de ter feito essas alterações na composição dos ministérios. Qual pode ser o impacto de uma possível reestruturação ou dessa MP caducar no dia a dia do governo? Isso pode gerar atrasos na entrega de projetos, por exemplo? O MP caducar é um caos, porque o governo precisa voltar ao desenho original, e isso com certeza vai provocar uma série de atrasos, porque o governo vai ter que se reorganizar inteiro com o avião já no ar, vai mexer também em questões de articulações políticas, né? Porque todo esse desenho, esse número muito maior de ministério, foi também para acomodar os partidos que ajudaram na campanha da Frente Ampla, né, para criar essa base. Seria um problema muito maior para o governo deixar essa MP caducar. Mas, assim, eu acho que a MP caducar é algo muito distante de acontecer, porque o Congresso, quando ele quer, ele vota tudo num só dia. A gente já viu isso acontecer, votações que vão até madrugada, eles dão um jeito. Mas, assim, esticar essa corda, né, segurar ali até o último momento, é também uma demonstração de poder do Congresso, sabe? É algo que o Congresso pode usar ali para conseguir pressionar o governo a liberar mais emenda, ou pressionar o governo em medidas que são caras para o Congresso, para os congressistas. É algo que é usado também no jogo de poder, segurar isso daí até o último momento. E tem também uma insatisfação com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Tem muita gente se queixando que ele está segurando nomeação para cargo. Isso também pode interferir nessa demora, né? Sim, mesmo depois de todas essas reuniões que o governo começou a fazer com os partidos, isso aconteceu depois da derrota da votação do PDL do saneamento na Câmara, ainda se houve reclamações dos bastidores sobre a demora do governo em liberar a nomeação desses cargos de segundo e terceiro escalão nos estados,
que é algo que os partidos esperam, né, que foi combinado durante as votações e que é algo que você usa para amarrar ali sua base. Mas ainda se escutam essas reclamações sobre demora em resolver essas nomeações, essa distribuição de cargos, que é algo que os partidos esperam que aconteça em breve. Convocado para ir à CPI, vou com o maior prazer, né? E vou utilizar a CPI para discutir os programas do governo nessa área do campo brasileiro, da produção de alimentos, da transição ecológica, do combate à fome, que é o programa do presidente Lula. Não vou evitar, não acho que ninguém devia evitar, nós não devemos nada, estamos tranquilos, não estamos perdendo noite de sono por essa CPI e acho que a tendência dela é não ter objeto. Camila, a criação da CPI do MST, com ampla maioria da oposição e que promete ser um palco aí para críticas ao governo, pode dificultar a vida do governo nessas votações? Tudo pode, né, Carol? Tudo que for para ser usado ali como uma moeda de troca vai ser usado, né? Só que, assim, essa questão da CPI do MST tem que ver até que ponto a oposição vai conseguir, de fato, envolver pessoas que estão hoje dentro do governo, né? Eles podem convocar o pessoal dos movimentos pela reforma agrária, um lugar ali onde eles podem incomodar um pouco mais o governo, quando começar a entrar, por exemplo, em cargos que estão no INCRA. Essa é a questão, né? Ver até que ponto eles vão conseguir entrar em pontos que são de pessoas que estão de fato ligadas, que estão dentro do governo, ou que eles vão ficar ali só dentro dos movimentos mesmo. Mas com certeza vai ser usado. Tudo que puder sempre vai ser usado. E também agora tem a expectativa pela resposta do governo. Já dá para dizer que o ritmo de liberação de emendas e cargos ele foi acelerado nesses últimos tempos? Então, sabe que há controvérsia sobre isso? Quando você conversa com parlamentares que são da base dos partidos mais de esquerda, eles dizem que está tudo bem, que está saindo. Quando você conversa com parlamentares que são da base dos partidos de centro, daí eu estou falando mais do PSD e do União Brasil, a gente escuta um pouco de reclamação ainda, que tem uma demora para liberar a emenda. Uma outra coisa que o governo fez nesses dias, o governo publicou uma série de portarias com regras, colocando critérios mesmo, aumentando o número de critérios para que os deputados possam fazer as indicações dessas emendas. Então tem uma reclamaçãozinha dessa parte, aí é algo que dificulta um pouco as prefeituras cadastrarem projetos para os quais possam vir a receber emendas. Então tem uma controvérsiazinha ainda. O governo anunciou, falou que liberou muito, agora a gente tem que ver o que está de fato caindo na conta, né? O pagamento. Tem esses dois lados da moeda ainda. A gente vai ter uma ideia melhor, acho que nas próximas semanas, quando os sistemas começam a atualizar, e tudo leva um tempinho, né? Tipo, uma ordem de pagamento do governo não é algo tão imediato assim. Pois é, a gente já fez até um episódio aqui do Ao Ponto falando sobre a crise na articulação política do governo, e na época o presidente Lula tinha dado um puxão de orelha público no ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, rolou ali um freio de arrumação. Nos bastidores do Congresso, qual é a avaliação? Houve uma melhora aí nessa articulação política ou não? Teve, né, Carol? Assim, teve até essas reuniões que foram divulgadas publicamente, que o governo passou a fazer com cada uma das bancadas, começou a chamar os partidos, né? O primeiro partido que ele chamou foi o PSB, que é do Geraldo Alckmin, depois levou ali o MDB, reuniões que o governo não vinha fazendo, que deveria ter começado a fazer já ali no governo de transição, mesmo com os partidos da oposição. Então, esse diálogo começou a acontecer com mais proximidade, né? Eles estão conversando, agora a gente precisa de um tempo um pouco maior e a gente precisa ter mais projetos ali sendo votados para a gente sentir
o que de fato, como que vai ser o resultado dessas conversas e se isso está tendo um efeito prático, digamos assim. E, bom, voltando mencionando as reclamaçõezinhas, reclamações grandes, às vezes na frente dos microfones, nada parece saciar muito o apetite de um Congresso que é hostil ao governo, que o governo não tem uma base fiel, nomeação de ministério, liberação de venda de verbas, como você mencionou agora, essa, pelo que você sentiu agora, pelo que você conversou com os parlamentares, essa deve ser a tônica, pelo menos neste momento que a gente está gravando, 19 de maio, essa deve ser a tônica do governo Lula, negociar projeto a projeto, caso a caso, sem um pacotão? Olha, pergunta difícil. Não sei como que isso vai se desenrolar daqui a um tempo. Mas assim, o fato é que essa questão do orçamento secreto, sabe, ela mudou um pouco a dinâmica da relação entre o executivo e o legislativo. E é um efeito que acho que demora um pouco para a gente ter uma avaliação um pouquinho melhor. Teve a decisão que supostamente acabou com o orçamento secreto, mas ao mesmo tempo as emendas individuais impositivas dos parlamentares, elas aumentaram bastante, isso dá um certo conforto para o parlamentar estar ali, ou seja, ele tem essa emenda impositiva, né? Tem mais transparência. Se você entrar lá no site da Câmara, clicar no nome do deputado, você vai ver ali quanto que ele teve de emenda paga, empenhada e para onde que foi. Aumentou bastante esse bolo, né? E isso é algo que os parlamentares usam bastante para desenvolver o seu capital político. Agora, o governo Lula, ele estava precisando chegar mais próximo do Congresso, né? O que começou a acontecer agora com esses diálogos. Eu não sei se eles conseguem daí ter uma formação de base permanente ou se vai ter que ter a cada votação. Eu acho que depende muito do que for cada projeto, né? Porque tem uma diferença muito grande aí na receptividade dos projetos econômicos e dos projetos que a gente, não sei se a gente pode jogar nessa caixinha, mas projetos que a gente pode chamar um pouco mais de ideológicos, como é a questão do marco temporal da terra indígena, que é algo assim que é muito caro para o governo Lula, que fez muito parte da campanha do governo, né? O Lula esteve aqui no acampamento Terra Livre, foi lá, levantou a bandeira, ele recriou esse ministério, e isso não é difícil. Esses partidos de centro que estão na base dividir, acompanhar o governo nessas pautas. Então, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para fazer uma análise dessa. Continuar acompanhando aqui no Ao Ponto e nas páginas da editoria política do Jornal Globo. Por enquanto, Camila Turtelli, muito obrigado por participar aqui do Ao Ponto. Uma ótima semana para você. Obrigada, Camila. Um abraço. Obrigada, pessoal. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.